Olá! Hoje a gente vai explorar uma conexão bem séria, né? Aquela entre o infarto agudo do miocárdio, o famoso IEM, e a morte súbita cardíaca, a MSC. A nossa conversa parte de uma análise técnica bem detalhada de um caso específico. Um caso onde a autópsia mostrou o clássico: artéria coronária bloqueada, trombo, placa e um infarto grande como resultado. Vamos tentar entender o que acontece ali, quais são os mecanismos por trás. Isso. E para começar, acho importante a gente definir bem o que é a morte súbita cardíaca, né? Basicamente, é a parada inesperada da função do coração. De repente, ele para de bombear o sangue de forma eficaz, organizada. E isso leva a um colapso circulatório quase que instantâneo. O oxigênio não chega mais onde precisa. É um evento assim abrupto. Entendi. Abrupto mesmo. Agora, pensando nesse cenário do infarto agudo, como o do caso que a gente tem como referência, qual é o gatilho mais comum para essa morte súbita, hein? O que a análise aponta? Olha, esse é um ponto chave mesmo. A análise mostra que, assim, na grande maioria das vezes, a morte súbita que acontece durante o infarto agudo, ela é causada por uma arritmia ventricular maligna. Arritmia ventricular É. maligna. O que isso significa exatamente nesse contexto do infarto? Como é que essa arritmia leva a parada assim tão de repente? Claro, a gente está falando principalmente da fibrilação ventricular, a FV. Às vezes, pode começar como um ataque cardíaco-ventricular, um ritmo rápido e desorganizado, que aí degenera para essa fibrilação. O que acontece é o seguinte: a falta de oxigênio ali no músculo do coração, a isquemia aguda por causa da artéria bloqueada, cria uma instabilidade elétrica gigantesca. É como se o sistema elétrico do coração, sei lá, entrasse em curto-circuito geral, sabe? Essa instabilidade toda gera uns focos elétricos totalmente caóticos que disparam essa arritmia fatal. E aí, não tem contração útil nenhuma, o coração para. Nossa, faz sentido. É assustador pensar nessa tempestade elétrica. Então é isso que causa a parada súbita, na maioria das vezes, essa FV? Mas a análise também fala de outras complicações do infarto, né? Coisas como ruptura do coração. Isso não poderia causar uma morte súbita também ali na hora? Ótima pergunta. Essas complicações mecânicas, tipo romper o septo, que é a parede entre os ventrículos, ou romper a parede de fora do coração, são coisas gravíssimas, sem dúvida. Só que o ponto crucial aqui é o tempo. Quando isso acontece? Essas rupturas, o mais comum é que elas ocorram, tipo assim, dias depois do infarto agudo, não ali na hora H. E mesmo que uma ruptura acontecesse mais cedo, o quadro seria mais de choque cardiogênico, sabe? Queda de pressão, muita falta de ar, uma piora progressiva, não aquela morte instantânea da arritmia. Ah, tá. Entendi. O fator tempo é decisivo, então. E as outras possibilidades que a análise menciona? Tipo fibrilação atrial ou até um AVC que venha do infarto. Então, a fibrilação atrial, ela pode sim ocorrer durante o infarto, mas normalmente ela não causa um colapso da circulação tão abrupto, tão grave a ponto de ser morte súbita. A função de bomba do coração fica prejudicada, claro, mas geralmente se mantém o mínimo, sabe? Uhum. Já o AVC, o derrame, ele pode ser uma complicação tardia, sim, se formar um coágulo lá no ventrículo esquerdo, na área do infarto, e esse coágulo viajar para o cérebro. Só que, de novo, para formar esse coágulo leva tempo, geralmente dias. E o AVC em si, embora possa ser muito grave, não é o mecanismo típico da morte súbita cardíaca. Certo. E se o infarto for muito grande? Se uma parte enorme do músculo morrer, o coração não simplesmente para, por falência mesmo? Bem, quando a área infartada é muito extensa, tipo mais da metade do músculo do ventrículo, por exemplo, aí o que a gente tem é uma disfunção contrátil muito grave. Isso leva à falência ventricular aguda, ao choque cardiogênico. O coração fica sem força para bombear. Mas a apresentação, de novo, é mais a do choque. Pressão lá embaixo, dificuldade enorme para respirar, pele fria. É um quadro de falência progressiva da bomba cardíaca, diferente da parada elétrica súbita, da FV. Entendi perfeitamente. Então, para a gente amarrar as pontas aqui, o que essa análise técnica deixa bem claro é que, no momento agudo do infarto, a causa principal, o mecanismo que leva à morte súbita mesmo, é essa falha elétrica,
essa arritmia ventricular. Exatamente. A análise é bem clara nisso. Aponta, assim, de forma bem consistente para a fibrilação ventricular como o mecanismo mais comum de morte súbita cardíaca nesse cenário específico do IEM agudo. A raiz do problema é a instabilidade elétrica que a isquemia aguda causa no músculo. São esses focos elétricos caóticos que disparam a FV. As outras complicações, as mecânicas ou a falência de bomba por grande infarto, embora muito sérias, geralmente se manifestam de outra forma ou mais tarde. Perfeito. Bem, acho que com isso a gente fecha essa análise focada nos mecanismos da morte súbita durante um infarto agudo. A mensagem técnica central que a gente tira das fontes é essa. A fibrilação ventricular, que nasce da instabilidade elétrica do músculo cardíaco sem oxigênio, é mesmo o principal gatilho para esse evento tão dramático e imediato.